Boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do terceiro período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó, matriculados na disciplina Direito Penal 1. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, na qual, na noite de hoje, dia 23 de abril, terça-feira, 23 de abril de 2019, daremos continuidade ao estudo do sétimo tópico do conteúdo programático da nossa disciplina, o sétimo ponto do plano de curso da nossa disciplina, do nosso programa de Penal 1. Nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria geral do delito, sendo que, na noite de hoje, nós iremos falar dos elementos do delito, dos pressupostos e da classificação dos delitos. O primeiro assunto, o primeiro tema que será por nós abordado na noite de hoje, será justamente os elementos do tipo penal. Todo tipo penal, ele é composto de elementos que o constituem, de elementos que o configuram. E além desses elementos que são intrínsecos ao tipo penal, existem alguns outros elementos, denominados de circunstâncias, que podem se agregar aos tipos penais. Podem ser, que são elementos extrínsecos, elementos exteriores à estrutura do tipo, que podem, a partir da forma básica do tipo penal, trazer outras espécies de delitos. Por exemplo, com a presença de circunstâncias qualificadoras, circunstâncias agravantes, atenuantes, enfim, nós vamos tratar disso ao longo da aula de hoje. E iremos, por derradeiro, discorrer a respeito dos pressupostos do crime, né? Falamos do núcleo, dos elementos, das circunstâncias e dos pressupostos do crime. Essa é a primeira linha a ser abordada durante a noite de hoje. Primeiramente, cabe-nos a missão de conceituarmos tipo penal. O que vem a ser tipo penal? O tipo penal é um modelo. O tipo penal é uma referência abstrata, é uma referência genérica, da qual se utiliza o legislador penal para proibir determinada conduta ou para, em situações excepcionais, conceder determinados permissivos legais. O tipo penal é, portanto, um modelo genérico e abstrato que deverá servir para se aferir se há ou não tipicidade da conduta, tipicidade essa que foi objeto do nosso estudo da noite de ontem, né? Foi um dos objetos do estudo da noite de ontem. Nós poderíamos dizer, de modo muito superficial, que o tipo penal configura o conjunto de elementos que constituem um determinado crime ou contravenção, uma determinada infração penal. Mas é muito mais do que isso. Nós temos, no tocante ao tipo penal, não apenas a descrição pela lei penal daquelas situações que foram criminalizadas, daquele rol de condutas tidas como ilícitas, tidas como típicas, tidas como criminosas, portanto. Mas além disso, o tipo penal ele serve como um verdadeiro indicativo de em quais situações ocorre o cometimento de um fato típico. Ou seja, de um lado o tipo penal configura de um lado o tipo penal configura a descrição do crime. É um modelo genérico e abstrato que referencia quais são os elementos ou elementares da conduta criminosa. Mas, por outro lado, é a outra face da moeda do que significa tipo penal, ele é também um indicativo legal de quais são as situações tidas pela norma penal incriminadora como sendo
fatos típicos, como sendo fatos a priori tidos como criminosos, certo? Deu para entender, gente, a conceituação do que vem a ser o tipo penal? Pessoal, existem duas espécies diferentes de tipos penais, existem duas categorias distintas de tipos penais. Nós temos, por um lado, os tipos penais incriminadores ou legais. O que são tipos penais incriminadores ou legais? São os tipos penais propriamente ditos. São aqueles tipos que estabelecem as elementares ou elementos de uma determinada conduta criminosa e que servem como referência para que se saiba que essa ou aquela conduta venha a ser uma conduta típica, venha a ser um fato típico, certo? Ou seja, os tipos penais incriminadores, eles são a fórmula genérica, o modelo em abstrato do que vem a ser um crime ou uma contravenção. Porque é justamente nos tipos penais incriminadores ou legais, é mais comum se utilizar tipos penais incriminadores, mas a doutrina também fala tipos penais legais. Em que nós temos, primeiramente, as elementares, os elementos que descrevem uma conduta criminosa. E, em segundo lugar, é analisando se há uma perfeita adequação da conduta praticada, no caso concreto, à previsão genérica, à previsão abstrata feita pelo legislador penal, se aquela conduta configura ou não um fato típico, certo? Por isso que nós dizemos que o tipo penal incriminador vem a ser um modelo genérico, uma previsão feita em abstrato daquilo que vem a ser crime ou contravenção. Uma previsão abstrata feita pelo legislador penal, logicamente que anteriormente à prática da conduta, né, pelo próprio princípio da anterioridade da lei penal, definindo aquilo que é crime e quais são os seus limites, certo? Nós temos, inclusive, gente, eu iria falar disso mais adiante, mas nós temos no tipo penal a seguinte estrutura. O tipo penal, ele sempre traz um preceito primário, prestem atenção, um preceito primário que vem a ser justamente a tipificação da conduta, que sempre é uma expressão positiva. Matar alguém, entendeu? O tipo penal do artigo 121 do crime de homicídio, né? Subtrair coisa alheia móvel, lá no crime de furto, do artigo 155. O legislador, ele não diz, não matarás, não roubarás, não furtarás. Ele estabelece, através do preceito primário, as elementares, o núcleo do tipo e as elementares da conduta, e num segundo momento, no preceito secundário, estabelece a pena. Aí assim fica, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, que é a pena para homicídio simples, né? Se for qualificado, aí a pena sobe de 12 a 30 anos de reclusão, né? Vocês entenderam o que vem a ser tipos penais incriminadores ou legais? Essa primeira espécie de tipos penais, essa primeira categoria de tipos penais, pessoal? Alguma dúvida? Passamos adiante. Tipos permissivos ou justificadores. Gente, existem determinadas situações em que, embora ocorra a prática de um fato típico, essa conduta, a priori, uma conduta criminosa, a priori um fato típico, ela passa a ser justificada, ela passa a ser escudada, protegida pela presença de uma determinada situação específica. Aí nós temos os tipos permissivos ou justificadores. Por que permissivos ou justificadores? Porque existem determinados permissivos legais que autorizam a prática de um fato típico, certo? Retirando-lhe a tipicidade. O fato, a priori, seria típico, mas pela presença de um tipo permissivo ou justificador, deixa de haver a ilicitude da conduta. Embora ocorra a perfeita descrição tipológica de um tipo incriminador, embora haja a perfeita descrição de um fato que seria um crime,
não existe crime, porque não há, embora haja tipicidade, não há a ilicitude da conduta. Por quê? Porque esses tipos permissivos contêm a referência, a descrição legal de determinadas situações em que a conduta, embora a princípio seja um fato típico, ela passa a ser permitida, e a lei passa a considerar lícito o cometimento de um fato típico. Aí nós temos as causas de exclusão de ilicitude, também denominadas de causas de exclusão de antijuridicidade, ou causas excludentes de antijuridicidade, ou também eximentes, ou também justificativas. Elas são verdadeiramente os tipos permissivos ou justificadores, certo? E em que há a presença de determinadas situações que funcionam, vejam bem, minhas amigas e meus amigos, como verdadeiros permissivos legais, autorizadores à prática de determinadas condutas que, em que pese serem fatos típicos, falta-lhes o requisito da antijuridicidade, da ilicitude da conduta. Nisso consistem os tipos permissivos ou justificadores. Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, vamos tratar agora de um assunto da mais ampla e relevante importância. Vamos tratar da estrutura do tipo penal. O tipo penal, seja ele qual for, é composto do núcleo e de elementos. Eu várias vezes aqui, ao longo desse semestre, já referenciei a vocês um paralelo que eu costumo fazer com a biologia, com a estrutura das células lá na biologia. A estrutura celular, as células como elementos morfofisiológicos primeiros, como primeiras unidades do organismo. Vocês todos sabem, essa lição nos vem lá do ensino médio, que a minha época era chamada de segundo grau, que a estrutura celular é composta por um elemento central, denominado de núcleo, e por elementos que o orbitam, denominados de organelas ou organoides citoplasmáticos. Aí nós temos os ribossomos, os lipossomos, as mitocôndrias, nós temos o complexo de Golgi, nós temos diversas organelas ou organoides que funcionam dentro da estrutura celular como entes periféricos ao núcleo da célula. Aqui no direito penal, nós temos, dentro da estrutura do tipo, dentro da estrutura de todo tipo penal incriminador, a presença de um núcleo, que esse núcleo consiste efetivamente num verbo que irá referenciar a conduta criminosa. E orbitando esse núcleo, nós temos os elementos ou elementares da conduta. O que são elementos ou elementares da conduta? São os dados característicos do crime. Os dados característicos do fato típico, minha gente. Nós temos, dentro das elementares da conduta, justamente as características que informam se essa conduta é esse ou aquele tipo penal. E aí, por exemplo, nós temos no artigo 155, o crime de furto, subtrair coisa alheia móvel. O núcleo do tipo, subtrair. Aí nós vamos, coisa alheia móvel. Aí lá no artigo 157, no crime de roubo, nós temos subtrair coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça ou outro meio que dificulte ou impossibilite a resistência da vida. Vocês vejam que já há uma diferença. Já há a presença de outros dados, de outras elementares da conduta, que caracterizam o crime de roubo e o diferenciam do crime de furto. A gente pode dizer, só a título de esclarecimento, só a título ilustrativo, que o roubo é um furto com a presença da violência, da grave ameaça ou da violência imprópria, né, que é o
famoso, utilização de outro meio que impossibilita ou dificulta a resistência da vida, certo? Que pode ser, por exemplo, colocar alguma substância narcótica na bebida de uma vítima, o famoso Boa Noite Cinderela, e aproveitando-se do estado de inconsciência da pessoa, subtrair os seus pertences, né? Certa feita eu advoguei num caso em que uma garota do programa, ela tinha sido acusada de ter praticado um crime de roubo impróprio contra um cliente. Supostamente teria submetido o cliente à ingestão de medicamento sonífero e teria se aproveitado dessa situação e subtraído um Patek Philippe, estimado em 50 mil euros. Patek Philippe é um relógio suíço, caríssimo, estimado em 50 mil euros, algo como 250 mil reais em valores de hoje. E essa moça estava sendo acusada, me procurou, mas restou provada a sua inocência, né? Esse é o famoso roubo com violência imprópria, né? A violência que não é a violência física, nem a violência moral. A violência moral é a ameaça. Qual a diferença entre ameaça e violência? A ameaça é psicológica, é moral. A violência é física, entendeu? Ela consiste no safanão, no empurrão, no tapa, no soco, no chute, entendeu? Ao passo que a ameaça é de cunho psicológico e moral. É você colocar um revólver na cara de uma pessoa, passa a bolsa, entendeu? Não é uma violência de cunho físico, é uma violência de cunho moral. Chama-se a vis física e a vis compulsiva. A vis física é a violência física. A vis compulsiva e a violência moral é a ameaça. A ameaça é sinônimo de violência moral, de caráter eminentemente psicológico. Como, por exemplo, um sujeito que se utiliza de uma arma, seja ela branca ou arma de fogo, para conseguir concretizar o seu propósito criminoso, o seu intento criminoso, né? Mas voltando aqui, gente, eu disse a vocês que todo tipo penal ele é composto de um núcleo e composto de elementos que orbitam esse núcleo, denominados de elementos ou elementares. Em alguns crimes, em algumas situações legalmente previstas, existe a presença de figuras qualificadas ou privilegiadas da forma básica do crime. Aí nós temos o acréscimo de dados que não são intrínsecos à estrutura do tipo penal, mas que são extrínsecos à estrutura do tipo penal. São elementos exteriores ao tipo, que se agregam ao tipo. Esses elementos são denominados de circunstâncias, qualificando a conduta, ou seja, tornando-a mais grave e, portanto, suscetível de ver-se alcançada por uma reprimenda mais enérgica, uma reprimenda mais contundente por parte do Estado, ou privilegiando a conduta. O que são crimes privilegiados? São crimes em que há a presença de determinadas circunstâncias que privilegiam a conduta e, portanto, atraem uma sanção penal mais branda, uma sanção penal menor. Exemplo clássico de crime privilegiado é o homicídio privilegiado ou a lesão corporal privilegiada. São dois exemplos clássicos dessas condutas em que há a presença do privilégio, em que o crime ele torna-se menos grave e a pena torna-se menor em razão do crime ter sido cometido mediante por motivo de relevante valor social ou moral, ou quando o agente vem a estar sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. São exemplos de figuras privilegiadas. Aí a gente tem dois casos bem interessantes. O homicídio privilegiado, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 121, e o crime de lesão corporal privilegiada, lá do parágrafo 6º do artigo 129 do Código, certo? Mas vamos lá, gente. Eu falava do núcleo. O núcleo do tipo sempre será um verbo. Por quê? Prestem atenção. O que são? Vamos agora, eu acho que em ciência nós temos sempre a gente tem que sempre se pautar pela
interdisciplinariedade. Vamos agora para o estudo da língua portuguesa. Vamos lá. O que é que os verbos indicam? Uma ação ou omissão, ou seja, uma conduta. O verbo andar, vestir, comer, nadar, roubar, matar, furtar, extorquir, sequestrar. O verbo sempre será uma conduta. Portanto, o núcleo sempre será um verbo. Por quê? Porque o núcleo é o elemento central do tipo penal. O núcleo consiste justamente na primeira etapa para a construção do tipo penal. A norma penal incriminadora, residente no tipo penal incriminador, ela só tem razão de ser no fato de que o verbo do tipo, o verbo nuclear da conduta criminosa, é um verbo. Por quê? Porque o crime não é uma conduta humana, uma ação ou omissão, um agir ou um abster-se. Portanto, o núcleo do tipo sempre será um verbo. Não é? Aí nós temos subtrair no furto, constranger no estupro, matar no homicídio. A gente sempre tem um verbo nuclear do tipo penal. A conduta nuclear sempre será um verbo. O verbo nuclear do tipo penal. Que vai variar, logicamente, de acordo com o tipo, de acordo com a espécie criminosa a qual você estiver se referindo. Né? Toda infração penal, por óbvio, ela é sustentada, é alicerçada pela presença de um núcleo, que é o elemento central do tipo. Né? E as elementares, gente? As elementares são os dados essenciais do tipo penal. São dados que estão dentro da estrutura do tipo. São dados caracterizadores, característicos. São elementos elementares da conduta. Aí nós temos no crime de homicídio, matar alguém. Núcleo do tipo, matar. Não, verbo nuclear, matar, lógico. Quais são, ou qual é, no caso, o elemento do tipo? Alguém, uma pessoa humana. Né? Alguém referindo-se a uma pessoa humana. Só há a presença de um único elemento do crime. E essas elementares da conduta, como eu disse, são situações que elas referenciam a prática dessa ou daquela conduta criminosa. Certo? Vejam bem, qual é a função das elementares ou dos elementos? Camilinha está com sono? Tá não, né? Eu não, se anime. Qual é a função dos elementos elementares? Descrever a conduta. Referenciar os dados característicos de uma conduta criminosa. Por isso que as elementares, elas se tratam, gente, de dados intrínsecos ao tipo. Dados que se encontram dentro da estrutura do tipo. Mas agora vamos novamente fazer um paralelo com a biologia. Quem é que se lembra da estrutura de um neurônio? O neurônio, ele tem um corpo, ele tem os dendritos e tem o axônio. O axônio é o rabinho e os dendritos são aquelas pontinhas na cabeça da célula. A gente percebe na célula nervosa elementos que são extrínsecos à estrutura, à estrutura celular, que são justamente o axônio e os dendritos, que realizam a sinapse nervosa, o processo de comunicação entre um neurônio e o outro. A sinapse nervosa, que é, como todos vocês devem lembrar, influenciada por algumas substâncias denominadas de neurotransmissores, adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, histamina. Né? Muito bem. Vamos fazer um paralelo aqui com a célula nervosa. No tipo penal, poderá haver
a presença de elementos exteriores, elementos extrínsecos, minha gente. Elementos que não fazem parte da estrutura do tipo penal básico, da forma básica do delito, mas que, se estiverem presentes, irão qualificar, irão privilegiar, irão trazer uma nova descrição àquela conduta criminosa. Uma nova descrição, trazendo outras circunstâncias ao delito. Pois não? Mas sempre as elementares serão sinônimos de qualificadores? Não. Elementares não. Você está confundindo com circunstâncias. Você confundiu com circunstâncias. As elementares são elementos intrínsecos. Todo crime tem elementar. Quais são as elementares? São os dados característicos, são os elementos informativos do tipo. Você está confundido com circunstâncias. Porque eu tinha pensado no caso, por exemplo, a lesão corporal, né? Você vai lesar alguém, aí você agrediu um idoso. São circunstâncias diferentes. Isso. As circunstâncias são dados que se agregam à forma básica do delito, certo? Mas preste atenção. Atenuantes e agravantes, você falou aí no agravante, certo? Elas não são, muito embora a doutrina e a praxis forense utiliza a expressão circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes. Atenuantes e agravantes, elas não são circunstâncias em sentido estrito. As circunstâncias em sentido estrito são dados que se agregam ao tipo penal básico, criando um novo tipo penal, certo? Aí nós temos, por quê? A presença de agravantes ou atenuantes interessa quando dá a fixação da pena, lá na dosimetria, certo? Que é percorrida através de um sistema trifásico. Se observa primeiramente a presença das circunstâncias judiciais, segundo, são definidas lá pelo artigo 59 do Código, segundo, a presença de agravantes ou atenuantes, e terceiro, a presença de causas de aumento ou diminuição de pena. Mas não é isso que nos interessa agora. O que nos interessa agora são elementos que aderem ao tipo penal básico, qualificando-o ou privilegiando-o, criando um novo tipo penal e, portanto, uma nova sanção penal, uma nova pena. Por exemplo, o homicídio. Homicídio simples, sem a presença das qualificadoras, que são referenciadas, gente, lá nos incisos do parágrafo 2º do artigo 121. No caso do crime de homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, a pena pula para de 12 a 30 anos. Por quê? Porque existe a presença de dados exteriores ao tipo que acabam qualificando a conduta e, portanto, tornando-a mais grave, suscetível de um apenamento maior. Né? Certo. Mas o que você está confundindo, Álvaro? Ah, já esclareceu, beleza. Mas voltando aqui para a questão dos elementos ou elementares, que eu pulei essa parte, gente. Existem 3 espécies distintas de elementos ou elementares. Nós temos os elementos objetivos ou descritivos, que justamente compõem a descrição do tipo, elementos normativos, que são elementos de natureza legal, certo? E elementos subjetivos. Os elementos subjetivos consistem, o elemento subjetivo do tipo sempre será o dolo ou a culpa, né? Os elementos aos quais nós estamos referindo são objetos descritivos ou objetivos do tipo, né? Existe uma parte da doutrina que aponta um 4º grupo de elementos ou elementares, que são os elementos modais, mas essa parcela da doutrina é minoritária. O que nos interessa agora são as circunstâncias. Essas circunstâncias são dados que não são dados fundamentais ao tipo, são dados acessórios. Dados acessórios que se agregam à figura típica básica, certo? Trazendo, portanto, um novo tipo penal, aumentando ou diminuindo a sanção penal, aumentando ou diminuindo a gravidade do delito, né? Trazendo um apenamento maior ou menor, né? São as circunstâncias, né?
Gente, os elementos ou elementares, como inclusive a gente já tinha até falado, eles servem para diferenciar um crime de outro. Servem para distinguir uma conduta criminosa de outro ilícito penal, certo? Um ponto muito importante. A ausência de uma dada elementar faz com que o crime ou não possa ser considerado mais crime, certo? Ou então passa a ser considerado outro crime, certo? A ausência de uma circunstância não influi sobre sua existência, mas influencia sobre a sua pena, certo? Matar alguém, certo? Aí você tem as circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. Você tem sob motivo fútil, mediante pago ou promessa de recompensa, por motivo fútil, utilizando de fogo, veneno explosivo, fogo, veneno, asfixia explosivo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, com a utilização de meio que dificulta ou impossibilita a resistência da vítima, para ocultar a existência de outro crime, ou para praticar outro crime, praticado no contexto do feminicídio, praticado contra agentes públicos, é o chamado homicídio. Foram agregadas 2 novas qualificadoras recentemente ao crime de homicídio, a questão do feminicídio, que é o homicídio contra a mulher por questões de gênero. A mulher é morta apenas por ser mulher, diferente do femicídio. Femicídio é a morte de qualquer mulher. Feminicídio é a morte da mulher dentro de um contexto de violência contra a mulher. E o homicídio funcional, que é o homicídio praticado contra agentes de segurança pública em razão de sua condição, por exemplo, a morte de um policial em serviço, certo? Essas situações, elas sempre serão qualificadoras do crime de homicídio. São dados acessórios ao crime de homicídio. Eles não são dados essenciais. Tirando uma circunstância, não deixa de ser homicídio. Apenas não é homicídio qualificado, é homicídio simples. Agora, retirando a presença de um determinado elemento de um crime, de uma determinada elementar de um crime, pode-se operar 2 fenômenos diferentes. Ou ocorre a chamada atipicidade absoluta. O que significa atipicidade absoluta? Não há mais crime algum. O sujeito não responde por nenhuma infração penal. Vou dar aqui um exemplo interessante. O crime de corrupção ativa é um crime particular. É um crime praticado pelo particular contra a administração pública, na qual o particular oferece uma vantagem indevida ao agente público para que ele faça ou deixe de fazer alguma atividade que lhe incumbia de ofício, certo? Tirando-se a elementar funcionário público, sem a qual não há o crime de corrupção, não há crime. Você, por exemplo, oferecer, eu digo cito sempre esse exemplo, uma gorjeta ao garçom na festa, para que ele sirva mais uísque na sua mesa, é um fato absolutamente atípico. Entendeu? Olha, rapaz, pega aqui preste bem atenção aqui nessa mesa da gente, sirva bastante uísque e tal, muita comida. Evidentemente não é crime, porque falta uma elementar da conduta para o crime de corrupção. Tanto a corrupção ativa, no caso da pessoa que oferece a vantagem, quanto na corrupção passiva, a pessoa que aceita ou que pede a vantagem, certo? Não há crime. Opera-se o fenômeno da atipicidade absoluta. Mas pode haver também o fenômeno da atipicidade relativa, quando deixa de haver uma elementar. Vou citar aqui outro exemplo. O crime de concussão. A concussão, a grosso modo, existem detalhes muito técnicos que não cabe a gente discutir aqui, porque isso vai ser objeto lá em Penal 4, quando a gente estiver tratando do crime de concussão. Mas a concussão, a priori, ela pode ser grosseiramente classificada como sendo a extorsão praticada pelo funcionário público. Por exemplo,
o fiscal de rendas, o auditor fiscal, né? Chegar numa empresa e dizer, olhe, se você me der tanto, a gente faz uma devassa aqui. Passa um pente fino aqui, viu? Ou o policial chegar, por exemplo, numa boca de fumo e chegar para o dono da boca, para o traficante de drogas. Meu amigo, é o seguinte, ou você vai dar tanto para a gente, ou amanhã você vai ver a maior quantidade de policial que você viu na sua vida aqui. É uma extorsão, obviamente, praticada por um servidor público. Sem a elementar servidor público, sem elementar funcionário público, não deixa de ser crime, certo? Mas passa a ser outro delito. Que outro delito? Extorsão, né? Sujeito que chega, por exemplo, para alguém e dizer, você vai me dar tanto porque senão eu vou lhe matar. Pratica, obviamente, o crime de extorsão, né? Mas ausente esse elementar funcionário público, não há compulsão, e sim a extorsão mesmo. Outro exemplo de atipicidade relativa. Eu já falei para vocês várias vezes que o crime de roubo, lá do artigo 157, consiste no ato de subtrair coisa alheia móvel, mediante violência, grave ameaça ou utilização de outro meio que dificulta ou impossibilita a reação da vítima. Sem essas elementares, violência, grave ameaça ou utilização de outro meio que impossibilita ou dificulta a reação da vítima, a resistência da vítima, não deixa de ser crime, mas passa a ser o quê? Furto. Por quê? Porque operou-se o fenômeno da atipicidade relativa. Vocês entenderam a diferença entre a atipicidade absoluta e a atipicidade relativa, pessoal? Deu para entender, né? Muito bem. Alguma dúvida até agora, gente? Vamos, portanto, exaurida essa parte da nossa aula de hoje, conversar sobre os pressupostos do crime. O que são pressupostos? Pressupostos são requisitos, são circunstâncias jurídicas anteriores à execução do fato, cuja inexistência impede a consumação, impede a configuração do delito. Ou seja, é necessário que haja a presença ou a ausência, eventualmente, de um pressuposto para que ocorra a prática de um crime. A falta desse elemento anterior à prática do crime faz com que aconteça a modificação daquela figura delitiva para outra. Por exemplo, os dois exemplos que eu citei agora há pouco. O funcionário público. O funcionário público é pressuposto para o crime de peculato e para o crime de concussão. Ausente esse pressuposto, certo? Que é a condição de funcionário público, que é uma elementar, que configura como pressuposto para a existência. Só existe peculato, só existe concussão, só existe corrupção passiva se houver funcionário público. A corrupção passiva, ativa também, mas só que, no caso, o funcionário público será a pessoa que recebe a vantagem devida, certo? No crime de peculato, ausente a condição de funcionário público do agente, o crime deixa de ser peculato e passa a ser o crime de apropriação indébita, certo? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão dos pressupostos do crime? Pois não. Porque os pressupostos são elementos que não estão dentro da estrutura do crime. São elementos anteriores, sem os quais não há presença do crime. O fato do agente ser funcionário público, evidentemente, é um elementar do crime. Mas ele é pressuposto para a própria existência, no exemplo citado, do crime de peculato. Certo? Entendeu? Beleza, Fran. Alguma dúvida, gente? Alguma outra dúvida, pessoal? Álvaro, Isabel, Camila, Clara, Fernando. Beleza, né? Ninguém? Ok. Gente, vamos agora conversar sobre os aspectos subjetivos do tipo penal. Nós estávamos debatendo
acerca dos elementos objetivos do crime. Elementos objetivos do tipo penal. As elementares, o núcleo do tipo, as circunstâncias, os pressupostos. Todos esses são dados de natureza objetiva. Correto? Mas além desses dados, além desses elementos, existem elementos que são subjetivos do crime. São chamados sujeitos do crime. Os sujeitos do crime são justamente os indivíduos, são justamente as pessoas que, de forma ativa ou passiva, participam da ação criminosa. Né? São as pessoas, são os entes que encontram-se relacionados à prática dessa ou daquela infração penal, sendo autores ou vítimas do crime. E aí nós temos os sujeitos ativos e os sujeitos passivos do crime. O que é sujeito ativo? Sujeito ativo é aquele ente, é aquela pessoa que pratica um fato descrito por lei como sendo uma conduta criminosa. É aquele sujeito que pratica a descrição feita em abstrato pelo legislador penal na norma penal incriminadora, certo? E a priori, pelo menos nos chamados crimes comuns, qualquer pessoa pode, desde que dotada, e eu vou falar nisso daqui a pouco, desde dotada de capacidade penal e de imputabilidade, certo? Qualquer pessoa pode vir a praticar um ilícito penal, certo? Discute-se, inclusive, se as pessoas jurídicas podem ser sujeitos ativos de crimes. Existe uma discussão na doutrina e na jurisprudência, creio eu hoje já pacificada, se uma pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de um crime. Gente, a gente vai lá para a teoria geral do direito civil e a gente vê que o que vem a ser uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma ficção jurídica através da qual um ente naturalmente despersonalizado, como por exemplo um conjunto de bens, como por exemplo um conjunto de indivíduos, como por exemplo um patrimônio com uma determinada destinação, certo? Passa a ter, por uma ficção jurídica, por uma ficção legal, características de pessoa, ou seja, passa a ter personalidade. O que é pessoa? Pessoa é todo aquele ente capaz de ser titular de direitos e sujeito de obrigações. Quando é que nasce a pessoa natural? Com o nascimento com vida. Quando é que nasce a pessoa jurídica? Com a sua constituição junto ao órgão competente, né? Com os atos constitutivos, por exemplo, de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, lá na junta comercial, certo? E aí, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de um crime ou não pode? Hoje tem-se a compreensão de que, desde que a descrição tipológica se adeque à condição da pessoa jurídica, desde que ela possa vir, e aí temos como exemplos os crimes ambientais, temos como exemplo também os crimes contra a economia popular, certo? É perfeitamente possível que uma empresa venha a ser sujeito ativo de um delito e venha, portanto, a ser demandada numa ação penal. Evidentemente que uma empresa, que uma pessoa jurídica, não pode cumprir uma pena privativa de liberdade, né? Os seus diretores, os seus responsáveis, poderão ser sujeitos a uma pena privativa de liberdade. Mas uma empresa, pelas características da pessoa jurídica, você não pode aprisionar a Coca-Cola, né? Você não pode aprisionar o município de Caicó. Mas você pode sujeitar essas pessoas jurídicas, de direito público ou privado, a sanções outras, como, por exemplo, a pena de multa, como, por exemplo, também, pessoal, a pena restritiva de direitos, como a empresa ficar impedida de participar de licitações.
impedida de disputar licitações, impedida de selar contratos com a administração pública, por exemplo. Né? Ou seja, é perfeitamente possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Certo? Pode figurar como sujeito ativo de um crime, tanto um indivíduo, uma pessoa natural, quanto uma pessoa jurídica, perfeitamente, não há nenhum óbice a isso. Né? Logicamente que nessas situações, o dolo ou a culpa, os elementos subjetivos do tipo, certo? Pertencerão aos dirigentes, aos diretores da pessoa jurídica. Né? Mas vamos lá, sintetizando, o sujeito ativo é aquela pessoa que pratica o crime, aquela pessoa que direto ou indiretamente realiza no caso concreto, aquela previsão em abstrato que fora anteriormente feita pela norma penal incriminadora, seja individualmente, seja em concurso de agentes ou concurso de pessoas, certo? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma diferença, gente. Isso aqui a gente vai estudar bem direitinho quando a gente estiver tratando de concurso de pessoas, ou concurso de agentes, que é a mesma coisa. Qual a diferença entre coautor e partícipe? Prestem atenção. O crime, a maioria dos crimes, pode ser praticado com apenas uma pessoa. Existem alguns crimes, entretanto, que eles exigem a presença de duas ou mais pessoas. Né? O crime de associação criminosa, lá do artigo 288 do Código, antigamente chamado de quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa, exige a presença de pelo menos 3 pessoas. O crime de associação ao tráfico, lá da lei 11.343, a lei de tóxicos, definido lá no artigo 35 daquela lei, exige a presença de pelo menos 2 indivíduos para a prática do crime de associação ao tráfico, que é a associação criminosa no contexto do tráfico de substâncias ilícitas, entorpecentes e afins, certo? Esses crimes são crimes de concurso necessário. Necessariamente, o crime é praticado em concurso de pessoas. O crime de rixa, necessária a presença de pelo menos 2 indivíduos. O crime de bigamia, entendeu? São crimes de concurso necessário. Mas a maioria dos crimes podem ser praticados por apenas um indivíduo. Quando há a prática do crime por 2 ou mais pessoas, aí, gente, nós temos o fenômeno jurídico penal do concurso de pessoas ou concurso de agentes. O concurso de pessoas ou concurso de agentes, ele pode abarcar 2 espécies diferentes. Pode haver a coautoria e a participação. Qual é a diferença de coautoria e participação? Simples. O coautor é aquele que pratica o fato típico descrito pelo verbo nuclear da conduta, certo? Aquele que pratica o crime propriamente dito. O partícipe é aquele que concorre para o crime de outra maneira. Exemplo bem interessante. A prática de um crime de roubo, de um assalto a um banco, a um supermercado, a uma bodega, o que seja. Temos aí, por exemplo, 3 agentes. 2 deles praticam a subtração da coisa alheia móvel mediante ameaça. 2 deles descem armados e assaltam o banco, ou supermercado, ou qualquer outro estabelecimento comercial. E um deles fica no carro, o piloto da fuga, o motorista da fuga. O indivíduo que ficou no carro, ele não pratica a figura descrita na conduta criminosa, no tipo penal. Mas ele, obviamente, concorre para a conduta criminosa. Né? E, decidido, ele responderá nas penas impostas pela nossa norma penal incriminadora por aquele crime, no caso, o crime de roubo. Outro exemplo, o sujeito que segura a mulher para que um outro indivíduo a estupre. Nós temos aí uma participação. Se ele não participar, se ele não realizar o estupro, certo?
ele não será coautor, mas será partícipe da conduta. Essa é a diferença entre participação e coautoria, né? No caso, os sujeitos ativos, eles poderão praticar o crime. Pois não, Dara? Alguma pergunta, Dara? Dara fez um alongamento ali, eu pensei que ela... Sim. Aí, gente, o sujeito ativo, ele pode praticar o crime isoladamente ou em concurso de pessoas, tanto em coautoria quanto em participação. Como? Concurso? 2 ou mais pessoas. Para o quê? Não, é porque, veja bem, existem crimes que são de concurso necessário. Não existe o concurso de agentes, porque a presença de várias pessoas já é da própria essência, já é elementar da conduta criminosa. Crime de associação criminosa, antiga quadrilha bando, certo? Exige, estou me lembrando que Tânia tinha um apelido, eu falo Tânia. Tinha tanta raiva de Tânia, porque eu tinha uma paquera que era uma das melhores amigas de Tânia. Sim. Ei, Tânia, a associação criminosa, tinha uma paquera que era amiga dela, ela ficava atrapalhando o negócio. Agora isso foi a long time ago, como dizem os ingleses. Foi nos idos de 2004. Era então Tânia, uma jovem estudante de ciências contábeis. Tânia, o crime de... Não, você continua jovem. Não, você era muito jovem, era bem mais jovem. Tânia, o crime de associação criminosa, ele tem como elementar, certo? Tem como elemento da conduta a pluralidade de agentes. A pluralidade já é da essência do crime. Mas há crimes, por exemplo, como o crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto, que podem perfeitamente ser praticados por apenas um único indivíduo. Nessas situações, havendo a presença de 2 ou mais pessoas, ocorre o fenômeno jurídico penal do concurso de pessoas ou concurso de agentes, que pode ser, como eu disse agora há pouco, em 2 modalidades diferentes: coautoria e participação, né? Na coautoria, o coautor pratica, juntamente com o autor do crime, a figura típica descrita na norma penal incriminadora, pratica o crime propriamente dito. Na participação não, na participação o partícipe apenas concorre para o crime, ajudando, colaborando de alguma maneira a prática criminosa, certo? Essa é a diferença. Por isso que se diz que existem crimes de concurso necessário e crimes de concurso eventual. A maioria dos crimes é de concurso eventual. Eventualmente, às vezes, pode acontecer, por exemplo, um homicídio ser praticado por 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4, entendeu? De um roubo ser praticado por 2, 3, 4 indivíduos, certo? Mas não é imprescindível, não é condição sine qua non, não é elementar da conduta, ok? Gente, vamos lá. É interessante. Desculpa, eu não entendi. Não. Autor e coautor, ambos são autores do crime. Não há nenhuma diferença, por exemplo, no tocante ao apenamento, né? O partícipe poderá até haver, se a participação for de menor influência para o resultado criminoso. Mas, em regra, todos respondem. Aí nós adotamos aqui, gente, preste atenção, a teoria monista ou unitária. Por quê? Os autores e partícipes responderão pelo mesmo delito. Existem algumas exceções, é claro, né? Como tudo em direito, sempre há as exceções. Como tudo na vida, sempre há as exceções. Uma exceção dualista à teoria monista é no delito lá do artigo 124 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de aborto provocado pela gestante, não, por terceiro com o consentimento da gestante. Porque nós temos 2 crimes diferentes. A gestante, que autoriza que alguém pratique nela o aborto, certo? Responde
pelo crime do artigo 124. O terceiro que pratica o aborto responde pelo crime do artigo 126, que é o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. É uma das pouquíssimas exceções dualistas à teoria monista, certo? Em regra, autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, certo? Ainda que, obviamente, de acordo com as circunstâncias particulares inerentes a cada caso concreto, a pena possa vir a ser maior ou menor para um ou outro membro desse concurso criminoso, né? Desse conluio de autores e partícipes. Entenderam? Gente, como é? Ótimo. Muito bem. Automediato é aquele que não pratica de forma imediata o delito. Por exemplo, o mandante, certo? O sujeito que contrata alguém para executar um desafeto. Vai, contrata um pistoleiro para matar alguém, certo? Muito bem. Ele, obviamente, pratica o delito, mas o pratica de forma indireta. A exemplo do que acontece com o partícipe, certo? O sujeito que contrata... Vamos aqui criar uma situação. O sujeito contrata alguém para matar um desafeto, um inimigo. E o pistoleiro, por ele contratado, por sua vez, chama um amigo para participar do negócio, para dirigir o carro ou pilotar a moto. Aí nós temos o pistoleiro, o executor do crime, como autor imediato da conduta criminosa, do crime de homicídio. Nós temos o sujeito que financiou a empreitada criminosa, o mandante do delito, como autor mediato da conduta, e nós temos o motorista do carro ou piloto da moto como partícipe da conduta. Mas todos três vão responder pelo crime de homicídio. Ok, Dara? Gente, é interessante que a doutrina nos traz aqui várias nomenclaturas, várias denominações para o sujeito ativo, a depender do momento, a depender da fase processual ou pré-processual em que se encontrem, né? Nós temos aqui uma denominação geral, agente. A doutrina utiliza muito essa expressão agente. O agente praticou, o agente criminoso, o agente extorquiu, o agente praticou o roubo, o furto, certo? O agente é uma nomenclatura geral, genérica, né? Indiciado. Essa expressão indiciado, ela é uma denominação pré-processual. O sujeito que foi indiciado. O que é ser indiciado? O inquérito policial, gente, só adiantando uma coisa que vocês vão ver lá em processo penal 1. O inquérito policial é uma fase pré-processual, é um procedimento administrativo, inquisitório, que inclusive não cabe contraditório para a defesa, sigiloso, secreto, em regra, né? Que serve, é um procedimento meramente administrativo, não é um processo judicial, é um procedimento administrativo levado a cabo pela polícia judiciária, ou seja, pela polícia civil ou pela polícia federal, dependendo da situação, certo? Na qual investigam-se determinados fatos imputados a determinadas pessoas, supostamente fatos criminosos. O delegado que comanda o inquérito, ele deverá, ao final do procedimento, prolatar uma peça denominada de relatório conclusivo do inquérito. No relatório ele pode indiciar alguém. O que é indiciar? É dizer que existem indícios de autoria delitiva. Todo crime ele precisa ter para que haja uma acusação, para que haja justa causa para uma acusação, como por exemplo numa denúncia feita pelo Ministério Público. É preciso que tenha prova da materialidade delitiva. O que é prova da materialidade delitiva? É prova que houve realmente um crime. E indícios de autoria, ou seja, indícios são elementos mínimos de que há a possibilidade do agente ter efetivamente praticado um crime. São indícios, é diferente de provas, né? Provas são elementos mais contundentes, são elementos probatórios, são elementos
que servem, por exemplo, para lastrear uma acusação e, posteriormente, uma condenação, ou até uma absolvição de alguém. Indícios não, indícios são elementos mínimos de autoria delitiva. Aí disse que o indivíduo foi indiciado, certo? Antes do relatório, ele é meramente investigado. Investigado. Pode vir a ser indiciado ou não, certo? Acusado. Denomina-se sujeito ativo de acusado com o oferecimento da exordial acusatória. O que significa exordial acusatória? É a peça inicial do processo penal. Fazendo um paralelo com o processo civil, é a peça inicial do processo civil. Só que na exordial acusatória, a peça pode ser proposta através do Ministério Público, através de uma petição denominada de denúncia, ou pela própria parte ofendida nos crimes de ação penal privada, quando há a interposição da chamada queixa, certo? Muito bem. Inclusive o povo gosta muito de dizer, não, fulano deu queixa. Essa nomenclatura é meramente em sentido vulgar, em sentido coloquial, em sentido técnico jurídico, jamais digam isso. Não, que fulano deu queixa na delegacia, não. A expressão correta é prestou uma ocorrência, ou também prestou uma notícia crimes, ou uma delácio crimes. Jamais queixa. Queixa é outro negócio. Queixa é a exordial acusatória no processo dos crimes de ação penal privada. Certo? Ok. Vamos lá. Quando o indivíduo é acusado, quando o agente sofre o oferecimento de uma denúncia ou queixa, ele é acusado. A partir do momento que o juiz recebe, o juiz ou o tribunal, recebe a exordial acusatória e verifica a presença dos pressupostos mínimos para o andamento processual, certo? Os pressupostos mínimos para o andamento da ação penal, o indivíduo passa a ser réu, certo? Quando o juiz recebe e verifica e dá o despacho inicial, mandando citar, aí ele passa a ser denominado réu. Certo? Essa nomenclatura réu, ela é inerente tanto ao processo civil quanto ao processo penal. Eu me lembro de um professor meu, que era juiz de vara de família, ele contou uma história engraçada para a gente. Ele disse que estava presidindo uma audiência e virou-se para a parte demandada, era uma audiência de família, e disse, o réu gostaria de se manifestar? Aí o homem virou-se para ele indignado, disse, doutor, o senhor me respeite. Eu lhe respeito porque o senhor é juiz, o senhor é doutor, estou lhe tratando direito, mas eu não sou réu não, rapaz. Eu sou homem de bem, nunca fui preso nem processado. E esse meu ex-professor, doutor Luiz Alberto Dantas Filho, foi juiz de vara de família há muitos anos em Natal, foi juiz de vara de fazenda pública, um doce de pessoa, um grande magistrado e um grande professor. Foi meu professor de Teoria Geral do Direito Civil. Ele disse, na época Civil 1, hoje ainda é Civil 1, né? Ele disse, meu senhor, eu não quis lhe ofender não. Aí foi explicar, didaticamente. Olha, todo processo tem uma parte que diz algo e uma parte contra a qual se diz algo. Uma parte denominada de autor e outra parte denominada de réu. Só é réu, sim. Só é mulher, entrou com ação, só é réu. Não estou depondo contra a sua integridade moral, não. Aí eu muito constrangido disse, ai doutor, o senhor desculpe minha ignorância. Essa expressão réu, ela é inerente, essa expressão réu é inerente tanto ao processo civil quanto ao processo penal, né? Mas no caso do processo penal, o indivíduo torna-se réu com recebimento da inicial acusatória. Inicial, exordial, acusatória é a mesma coisa. Após a sentença de primeira instância, o agente é denominado de sentenciado, né? Ele foi alvo de uma sentença, né? Ele não é condenado ainda, ele é sentenciado. Após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí sim, ele é denominado de condenado, né? Condenado. Quando do cumprimento da pena, quando da execução da sanção penal condenatória, da sanção penal, ele é denominado de reeducando.
Reeducando é quem está cumprindo uma sanção penal, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa. São as 3 espécies de pena admitidas no nosso direito penal, né? Após o cumprimento da pena, ele é denominado de egresso, indivíduo que saiu do sistema penal, né? Egresso, certo? E há duas denominações que elas são inerentes à criminologia e às demais ciências penais. Criminoso ou delinquente, que não são termos penais nem processuais penais, são termos afeitos às ciências penais, à criminologia, certo? São essas as nomenclaturas que o sujeito ativo pode ter. Um ponto importante: a responsabilidade penal só pode ser atribuída a seres humanos. Desde a época do imperador Justiniano, que não há responsabilidade criminal de animais, né? Não há responsabilidade penal de animais nem coisas inanimadas, né? Coisas inanimadas, objetos, coisas, enfim, e animais podem ser meios executórios do crime, mas jamais sujeitos ativos do crime, pois lhes falta o requisito da personalidade, certo? Somente pessoas, somente a princípio seres humanos, eventualmente, como a gente tratou agora há pouco, pessoas jurídicas poderão funcionar como sujeitos ativos, como nas situações que eu citei, dos crimes ambientais e dos crimes contra a economia popular. Mas, de um modo geral, os crimes são praticados por pessoas humanas, certo? Os animais, eles jamais podem funcionar como instrumento do crime, certo? Por exemplo, um cão bravio, um Rottweiler, um mastim napolitano, pitbull, que um sujeito joga em cima de um desafeto, vai Rex, pega, entendeu? Obviamente o pobre animal não pode ser, não lhe pode ser imputada nenhuma conduta criminosa. Os animais não têm responsabilidade penal, somente o proprietário do cão, né? O proprietário do cão. Eu não sei se eu já disse aqui em sala a vocês que eu sou fanático por gatos, né? Sou louco por gatos. Lá em casa só tem 14 gatos. Tinha 10, uma das gatas deu cria. E assim, eu me lembro sempre de uma frase do grande escritor e cineasta francês Jean Cocteau, que diz assim: a razão pela qual eu prefiro cães a gatos é porque não há gatos policiais. Sem ofensas policiais, pelo amor de Deus. Porque a natureza do cão, o cão pode ser disciplinado, mas o gato não. Ernest Hemingway disse, o grande escritor norte-americano, que os gatos, eles surgiram para provar que nem todas as coisas e nem todos os seres estão a serviço do ser humano. O gato é o mais selvagem dos animais domésticos, e por isso mesmo mais autêntico, que tem mais personalidade, que é mais carinhoso, que é mais afetuoso. Eu sou suspeito para falar pelo amor que eu tenho a esses felinos, que são animais charmosos, autossuficientes, elegantes, lindos e muito limpos, porque, diferentemente dos cães, os gatos, eles não convivem com sujeira, eles enterram seus excrementos, entendeu? São animais singulares. As grandes civilizações da antiguidade oriental, egípcios, persas, mesopotâmios, todas elas cultuavam o gato como uma divindade. No Egito, o gato era tido como a encarnação da deusa Bastet, a deusa da sabedoria, a deusa da inteligência, a deusa da vida, a deusa da criação. Bastet está para a mitologia egípcia, como Atena está para a mitologia grega, né? Assim, uma das coisas pelas quais eu gosto de gato é porque o gato dificilmente ele vai machucar alguém. Agora cachorro, nada contra cachorro, nada contra, mas assim, eu não criaria. A maioria dos acidentes envolvendo cachorros, principalmente cães de grande porte, acomete os seus donos ou pessoas que são próximas dos donos. Aí, no caso assim, por exemplo, de alguém que não tem cuidado com o cão, deixa o cão solto, e aí vai passando um desavisado, o cachorro, entendeu? Provoca o crime de lesão corporal, talvez até o crime de homicídio. A responsabilidade penal, nesse caso que eu citei,
Gente, por favor, a responsabilidade penal, nesse caso que eu citei a título de culpa, né? Culpa, negligência, né? Deixou o cachorro só, né? Nessa situação, pertence ao proprietário do animal, jamais ao animal, certo? Pessoal, um conceito muito importante, o conceito de capacidade penal. O que vem a ser, diga. Como? Concluo sim, minha cara tanhoca. Falei. Mas é um apelido tão doce. Não, eu tenho um apelido que parece com esse seu. Que por sinal, eu detesto. Ei, você sabia que na época de faculdade me chamavam de Maroca? Alguns colegas meus. Você tem? Não, eu não tenho não. Foi Areta, não foi que criou esse apelido? Sabia. Ei, gente. Pois, pessoal, só aqui um parêntese, pessoal. Gente, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, em razão da questão da reunião da comissão de formatura, mas a gente continua a nossa discussão jurídica na próxima quinta-feira, certo? Está marcada uma aula extra, uma aula adicional, quinta-feira. Se porventura acontecer algo que me impeça de vir, eu dou um jeito de ligar para alguém da turma, ou então eu posto no Siga, certo? Porque a única coisa previsível na vida do advogado é a imprevisibilidade, né? Se porventura acontecer gente, por favor, pessoal, por favor, se porventura eu não puder vir quinta-feira, certo? A aula já está marcada para os 2 últimos horários da quinta, para a gente terminar esse assunto relativo à teoria geral do delito, esse assunto relativo ao ponto 7 do nosso programa, certo? Se não der certo, eu aviso, dou um jeito de ligar para alguém, ou então posto no Siga, certo? E que não vai ter aula, mas a princípio tem aula extra quinta-feira, e a gente se encontra para conversar mais um pouquinho acerca dessa questão da teoria geral, desse assunto da teoria geral do delito, iniciando nessa questão da capacidade penal. Uma boa noite a todos e a todas, que Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Boa noite, pessoal.